Fê, porque eu quero entender mais essa questão dos advogados. O Maicon, pelo que foi divulgado, o Maicon colocou a intenção ali de confissão. Os advogados teriam voltado para não deixar que ele fizesse a confissão. Isso pode acontecer, doutor? Os advogados que estão ali no caso, eles podem falar, não, você não pode fazer a confissão. Você pode. Se reserva o direito de falar em juízo ou não confessa. Né? Eu quero ouvir o doutor Renato Colli. Peraí, doutor. Quer dizer, eu particularmente acho que não deveria, né? Mas... Tá bom. Só um momentinho, Roberto. Fala, doutor. Tiago, boa pergunta. Na verdade, o Estatuto da Advocacia prevê isso. O investigado, porque ainda não é réu, né? Não é momento de falar de réu. O investigado, ele precisa da presença do seu advogado. Então, ali ele confessou de forma informal. Para quem? Né? Os advogados, sabendo disso, voltaram até a delegacia e falaram assim, peraí, ampla defesa, eu preciso estar aqui, o Estatuto da Advocacia me garante isso para eu entender o que realmente o Maicon está desejando. Porque assim, de uma colheita informal do Maicon, numa questão técnica, dentro do ordenamento jurídico, não é totalmente válida essa confissão. Após a confissão ser confirmada em juízo, lá na frente, numa audiência de instrução e julgamento, que a confissão ela é utilizada para a dosimetria da pena, para dizer o quanto ele vai pegar de pena, se condenado, lá na frente. Mas resumindo a sua pergunta, Tiago, que foi uma pergunta muito boa e técnica, os advogados, sim, podem impedir, o advogado pode impedir que o Maicon faça essa confissão de forma informal e, na verdade, se fez, tem que se tornar nula tecnicamente. Ele só pode confessar diante de um advogado. Na verdade, o Estatuto da Advocacia, ele prevê que tem que ter a presença de um advogado. Se não tiver, Felipe, este ato é nulo. Né? Então, mesmo que não seja advogado dele? Por exemplo, advogado da família, não sei. Não, tem que ser advogado dele. Isso, exatamente. Tem que ser o advogado, o patrono da causa, aquele que lhe deu poderes, procuração, para falar da pessoa dele. Então, não porque foi falado que ele pediu a presença da mãe, né? Que então, ele queria confessar na presença da mãe, isso... Isso, saiu isso, na verdade, eu acompanhei a mãe foi lá para ajudar. O que disseram Tiago e Felipe é que a mãe foi lá para levar roupas, alguma coisa de higiene, alimentos, porque ela já estava 10 dias sem ver a mãe. Sim. Ou você vê o Maicon, né? Então, desde quando ele foi preso. Oi? Desde quando ele foi preso, exatamente. Então ela foi lá, a pedido do advogado, para a autoridade policial. Eu mesmo faço isso, às vezes, com os meus clientes. Eu levo roupa, né? Converso com o delegado. E neste caso, a mãe dele, do Maicon, foi exclusivamente do que disseram, no caso concreto, para levar a roupa e não para auxiliar, apoiar nessa confissão. Ótimo. Doutor, doutor Roberto, eu tenho uma outra pergunta. A dona Edna, ela foi encontrada, não foi morte natural, claro, até porque ela é encontrada morta, e ela foi encontrada sem roupa, sem bolsa e sem o celular, inclusive da mesma forma como a própria Vitória. Ali uma outra cogitação que eu e um colega estávamos conversando, nós cogitamos que será que ele não usou a dona Edna talvez como uma cobaia para testar o primeiro assassinato, por exemplo? Não dá para afirmar isso, né? Mas isso poderia acontecer, por exemplo? O quê? Dele ter usado ela como cobaia para ser o primeiro assassinato. Então, tipo, ela como se fosse uma cobaia mesmo, assim. Eu quero... Não, agora que eu entendi. Acho que não chega a isso, né? Eu entendi o que você quer dizer. Quer dizer, ele foi treinar um homicídio nela? É isso. Não tem como, né, a gente afirmar isso.
Tudo Não, mas pode não ser, é Felipe. afirmado, doutor. Eu tô perguntando se Só isso que- pode também acontecer, talvez. Sim, o ser humano é uma caixinha de surpresa, né? O ser humano é uma caixinha de surpresa. Mas isso eu acho meio distante. Se ela tivesse participado em algum momento da execução da menina, aí poderia-se mais provavelmente dizer, é um descarte. Então eu vou lá matar essa mulher porque ela pode me entregar. Pode ser. Será Pode que ser. ela pode ter visto ela em cativeiro, talvez? Pode ser também. É por isso que eu falo, nós vamos agora devagar no achismo. Tudo aí pode chegar a ser, Felipe. Só que eu vou dizer uma coisa para você. A princípio, nós temos um posicionamento muito firme do Demarco e do Dr. Fábio. Eu acredito, não posso afirmar, mas conhecendo ele, acredito que sim, ele vai continuar algumas investigações paralelas e dúvidas que provavelmente ele mesmo tenha. Não sei se você está me entendendo. Agora, o que a gente não pode, depois de tanta desgraça, isso é uma opinião minha, né? A gente começar a viajar para um campo de um achismo perigoso. Porque também é duro você afirmar isso ou aquilo. Ele confessou, deve ter testemunhas que viram, deve ter sido gravado, não sei. E o que talvez, aí eu não li, né? Ele tenha confirmado, inclusive dando riqueza de detalhes de todos aqueles atos preparatórios dele. Não sei se está me entendendo. Claro, e por mais que a dona Edna, né, tenha tido cometendo delitos ali desde 1984, né, há 40 anos ali, envolvida em furto, tráfico de drogas, estelionato, enfim, tinha uma ficha, inclusive fui eu que dei a exclusiva, inclusive, da própria dona Edna. Ela tem família, né? Então, ou seja, quem é que vai, né? Porque agora parece que a dona Edna não morreu, simplesmente não aconteceu então, nada. agora né? vamos questionar. É óbvio que os investigadores vão ter contato com a família da dona Edna também, para tentar linká-la, se for o caso, à participação ou coparticipação desse bárbaro crime. Apesar de que as entrevistas mostraram ali que ela morava, não sei se você chegou a ver a casa dela, ela morava sozinha, e a vizinha mais próxima relatou que ela já estava com alguns problemas mentais. Ela aparecia de madrugada lá, tem gente na minha casa, tem gente na minha casa. Isso foi a vizinha da dona Edna que falou. Né? E ela vivia ali na região pedindo para fazer uma faxina aqui, fazer uma faxina ali, ou seja, ela não tinha o apoio, assim, ou, por exemplo, a família próxima a ela, pelo menos é o que a vizinhança alegou. Não, eu ouvi sobre dizer ela, que né? ela foi lá tomar um banho de cachoeira, olha só o que eu ouvi falar, que ela foi muita coisa. E que ela bateu a cabeça, bateu os dentes, se quebrou os dentes e bateu a cabeça e morreu. Eu falei, nossa, meu, mas sabe que é a mesma coisa que cair um raio na sua cabeça no meio de um ciclone, né? Mas, doutor, me fala uma coisa, doutor Renato Conilho. Agora, você como um advogado criminalista, num caso desse hediondo, onde existe um réu confesso, onde ele vai lá e confessa realmente o assassinato, você não acha que nesse caso deveria existir uma prisão perpétua? Felipe, minha opinião é não. Por quê? O judiciário pode errar, e como eles erram. Então, seria uma injustiça colocar de uma forma geral a prisão perpétua. Na lei de Talião, na Roma Antiga, poderia até dizer uma regra mais rígida. Hoje não pode ser aplicado desta forma. Por quê? Eu, como criminalista e acompanho vários processos, eu percebo sim, Felipe e Tiago, erros judiciais. Então a nossa Constituição, além disso, de alguns erros, então a gente tem essa margem de acerto, obviamente, como o doutor delegado disse, o princípio da verdade real sempre no processo penal. Mas a nossa Constituição veda, e vedando não pode transformar a pena que é hoje numa pena de ad eterno, né? Uma pena que Mas ele confessou. Ele confessou, Felipe, sim, ele confessou,
né? Como eu disse anteriormente, de forma informal. Todavia, Felipe, se ele confessar em juízo e for considerado válido esta confissão, vai ser atenuada a pena dele. Mas não pode ser uma pena ad eterno, que a pena no Brasil hoje, a máxima são de 40 anos. Mas ninguém fica. Na verdade, tem as suas progressões, né? O nosso ordenamento jurídico, né? Então, desde 1940, 41, prevê essa situação. E a LEP, Lei de Execuções Penais, Lei 7.210, ela fala... O Código Penal que foi revisto em 45. Exatamente. A última evolução, e depois em 88, só uma constituinte. O único avanço que a gente teve no Brasil só foi com a internet. E a LEP, que é uma lei, vamos colocar uma lei, abre aspas, nova, né? Ela traz aí no seu artigo 112 as progressões de regime, né? Então, regime aberto, semiaberto e o aberto. E todos os condenados têm o direito desse benefício. Então, em que pese o fato de você, Felipe, sustentar que deveria ter uma ad eterna, que você entende pela sua confissão, pelo crime bárbaro, não é permitido pela Constituição Federal e por algumas falhas que é inerente ao ser humano. Claro.